Salve comunidade tricolor, tudo bem com vocês? Tá difícil, tá bem, né? Depois de ontem, mais um vexame, abre 2-0 e toma uma virada com gol nos acréscimos, um gol no finalzinho do jogo. Tá muito complicado. O Diniz vai ter muito trabalho, tá? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes, óbvio, eu quero fazer aquele pedido maroto, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Aperta o badalo do Alê, aperta com carinho o badalo do Alê para receber as notificações, combinado? O Fluminense fez um primeiro tempo razoável, né? Não foi um grande primeiro tempo, mas abriu 2-0 com 2 gols do Ganso, um num frangaço do Muralha, todo errado, movimento técnico horroroso, e o outro um gol de centroavante, né? Aquilo que o Muricy falava para o Ganso quando ele jogava no São Paulo: Ganso, você tem que pisar na área. O Ganso pisou na área, fez o gol de cabeça e perdeu um pedaço do dente. Mesmo assim, o Fluminense não jogava bem, o time parecia nervoso, ansioso, né? com dificuldades de ter um padrão de jogo, e isso é normal. A culpa, na verdade, não é do Marcão. O que o Marcão fez foi fazer o Ctrl-C, Ctrl-V do que fazia o Odair Hellmann, né? Um time marcando e tentando sair no contra-ataque, e quando não dava o contra-ataque, rodando a bola, né, para ter a posse de bola. Mas a culpa não é do Marcão, a culpa é inteira do senhor Mário Bittencourt por ter contratado o senhor Abel Braga, que por sua vez não tem nenhuma condição mais de ser técnico de futebol. E ele tem a história, ele tem o passado, mas ele não tem o futuro como técnico. Acho ótimo o Abel ter decidido se aposentar, porque não vai macular a história dele, a vivência que ele sempre teve no futebol, no Fluminense, no Inter, no Vasco. Começou no Botafogo em 85, mas o fato é que os erros do time ontem são os erros de um time mal treinado, de um time sem a menor capacidade tática, né? E que isso vulnerabiliza os jogadores, né? Que passam a jogar no famoso self-service, né? Cada um faz o que quer, cada um pega do jeito que quiser, né? Que caracteriza os últimos trabalhos do Abel. Mas viramos, né, com 2-0 no primeiro tempo, e poderíamos ter garantido essa vitória no segundo tempo se, né, não tivesse baixado o espírito do Abel no Marcão, né? O time recuou, o Coritiba, perdão, mexeu, colocou jogadores veteranos. Egídio, gente, nós perdemos para um time com Egídio, só faltou ele fazer gol, né? Colocou o Léo Gamalho, colocou o Robinho, né? Colocou experiência com alguma qualidade técnica. O Coritiba melhorou, foi para cima, e o Fluminense não soube sair dessa pressão do Coritiba, né? O time foi ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais desorganizado. Tomou o primeiro gol num pênalti bobo. Eu tenho dúvidas, sinceramente, se não houve uma falta antes do Léo Gamalho puxando o André, mas depois que isso ocorre, o pé levantado do André é extremamente infantil, né? O fato é que ele cometeu o pênalti foi marcado, foi expulso, e aí tudo piorou para o Fluminense, né? O Fábio também garoteou na hora do pênalti, saiu muito antes da batida do Léo Gamalho, e tomamos o 2-1, e óbvio, a pressão iria aumentar, e rapidamente o Coritiba chegou ao segundo gol, chegou ao empate, com o Fluminense completamente desorganizado. E aí começam, né, os erros de sempre de todo mundo que ultimamente tem treinado o Fluminense, as alterações. Você não consegue manter o 2-2 colocando Caio Paulista e William Bigode em campo, nem tampouco consegue fazer o 3-2 e ganhar o jogo com os dois. Quase que isso até aconteceu, né? Mas o Fluminense estava completamente perdido dentro de campo. E o castigo para toda a burrice, né, que vai do presidente ao assistente permanente do clube, né? Toda a burrice merece castigo, e o castigo veio nos acréscimos com o terceiro gol do Coritiba. É óbvio que a torcida não merece esse castigo, mas a gente está sempre sendo castigado por técnicos ruins, por jogadores que não assumem a responsabilidade dentro de campo. Porque, gente, quando o técnico é ruim, tem que ter alguém dentro de campo para falar assim: olha, esquece o que o técnico falou e vamos fazer desse jeito, assim, 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 assim. Os grandes craques do mundo fizeram isso,
né, e sempre deu muito certo. E no Fluminense não tem ninguém, né, com essa voz de comando, né, até porque mesmo que o Fred estivesse em campo, que é a voz maior dentro do grupo, dentro dos jogadores, o Fred, ele é o cara que ele está sempre do lado do poder, né, seja o poder do técnico, seja o poder do presidente. Então falta alguém que comande, falta um técnico dentro de campo para o Fluminense. E esse é um trabalho que o Diniz vai ter que ter, ele vai ter que achar uma liderança dentro de campo para que não ocorra mais vezes o que aconteceu ontem, essa lástima que aconteceu ontem. O Diniz tem um modelo de jogo completamente diferente do que foi o do Abel, do que é o do Marcão, né? Porque aí do Marcão você tem que ver em qual modelo que ele está dando Ctrl+C e Ctrl+V. Não é, obviamente, o do Diniz. O Fluminense tem condições de jogar no modelo, né, no dinizismo, como falam, né, tem jogadores para isso, mas vai precisar recuperar. Fisicamente, me parece que alguns jogadores estão sentindo muito, né, e psicologicamente alguns jogadores estão destruídos, né, vai precisar recuperar muito e não tem tempo. Quarta-feira nós já temos um jogo decisivo pela Sul-Americana, né, contra o Júnior Barranquilla no Maracanã às 9h30, certamente com um público minúsculo. Se tivesse ganho ontem, eu acreditaria que os 15 mil de quase sempre, a frase já mudou, estariam no Maracanã. Com a derrota não vai chegar a 10 mil de novo, e é um jogo decisivo, é uma decisão. Ou vence e continua com chances de classificação, ou já era, esquece Sul-Americana, porque não vai ter mais condições de se classificar, pois só se classifica o campeão do grupo. Então o Diniz não tem tempo para recuperar esse time, o Diniz não tem tempo para implementar o seu modelo de jogo, mas vai ter que ir para o jogo assim mesmo. E vai ter que ser na base da confiança, na base da motivação, corrigindo pequenos erros que são possíveis de corrigir com conversa e não com bola e campo, né, para que a gente possa ter uma vitória na quarta-feira que traga tranquilidade. Porque a sequência no Brasileiro, ela é terrível. Primeiro o Atlético Paranaense, acho que depois é o Palmeiras, vai ter Atlético, acho que tem o Fortaleza fora, né? E grandes chances da gente terminar essa sequência de 4, 5 jogos na zona de rebaixamento. Mas grande oportunidade do Diniz fazer esse time voltar a ganhar, fazer esse time jogar futebol, né? Recuperar psicologicamente alguns jogadores e fazer o Fluminense subir na tabela. Ontem, por exemplo, quando estava ganhando, o Fluminense estava indo para o terceiro lugar, né? Como perdeu, ficou lá em 14º a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então o Diniz vai ter muito trabalho e tem condições de fazer um grande trabalho, e tem condições de fazer o Fluminense voltar a vencer. É preciso que a torcida também apoie, que a torcida compareça na quarta-feira contra o Júnior Barranquilla. O cenário é de terra arrasada, sim, é o cenário que o Fernando Diniz assume nesse momento, mas é um cenário que quando você chega com terra arrasada não pode piorar, né? Então a tendência é melhorar, a tendência é o Diniz fazer o Fluminense conseguir vitórias e quem sabe, começando na quarta-feira com a vitória contra o Júnior Barranquilla, né, o que nos vai manter vivo na Sul-Americana. Vamos Diniz, vamos Flusão, vamos torcida, vamos para o Maracanã na quarta-feira, né, para empurrar esse time, fazer esse time vencer e continuar vivo. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.